A tentação de Jesus, é isso mesmo. Seja bem-vindo a mais uma leitura bíblica, mais um estudo comigo, o Bispo Fabrício, seu companheiro de leitura e de estudo aqui no YouTube, porque aqui nesse canal você estuda a Bíblia todos os dias comigo. Você conhece ela, a queridinha do nosso Deus, a que Ele deixou para nos orientar todos os dias aqui comigo. Vem comigo porque hoje eu quero estudar mais um capítulo da Bíblia com você. E se você não conhecia esse canal, já vem fazer parte dele, porque você vai estudar a Bíblia toda comigo. Hoje será Lucas capítulo 4. Já abre a sua Bíblia e vamos mergulhar nessa palavra poderosa. Se ainda não acompanhou os outros capítulos anteriores, procura aqui. Todos estão com o título Lucas 3, Gênesis 10, Marcos 8, procura aqui para você. Eu estou vendo muitas pessoas procurando aí, lendo, chegando novas aí no canal. Então, se você é um desses, já procura, já vai lendo, já vai estudando, já prepara a sua Bíblia e vai ser bênção, tá bom? Vamos lá, já aperta o joinha aqui, porque o joinha, eu não vou pedir a tua inscrição agora, porque eu quero que você conheça primeiro o conteúdo, o estudo bíblico aqui, mas o joinha eu já vou pedir para você. Já aperta o joinha aqui agora e vamos nessa. Diz assim o título: A tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto, né? Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais ele teve fome, né? Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu, né? Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, o mostrou num momento todos os reinos do mundo. Isso aqui é o diabo, né? O inimigo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Bispo, como assim o diabo ele tomou posse e está oferecendo? A primeiro momento, num contexto geral, o inimigo é um mentiroso. Só que nesse momento aqui, ele não está falando assim ao aléu, ao vento, não. Quando o homem pecou, quando o homem falhou lá em Gênesis 3, ele deu autoridade, né, deixando o pecado entrar, para que Satanás ele tivesse algum governo, principalmente aqui na Terra. Então, ele não está... Lógico que o Salmo 24 fala que a Terra toda e tudo que ela pertence a Deus, pensando num cronograma final. Só que neste momento aqui, o diabo estava podendo, né? Tanto que a própria Bíblia ela fala assim que o mundo jaz no maligno, né? Porque o mundo decidiu a prática do pecado, se rendeu ao pecado. Por isso que o nosso Senhor Jesus veio para nos resgatar. Se já fosse, não tivesse na posse do inimigo, não precisaria de Jesus vir fazer um sacrifício para nos recuperar, né? Para que a gente fosse redimido, né? Podemos dizer assim. Então, ele estava com posse de tudo. E ele fala assim, isso me foi entregue, né? E eu dou a quem eu quiser. E ele fala no versículo 7, portanto, se prostrado me adorares, toda ela será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, o levou a Jerusalém, e o colocou sobre o pináculo do templo, e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. E passadas que foram as tentações, de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Você que está estudando comigo aí sempre, já sabe que eu sempre peço para você marcar alguns versículos principais no meu ponto de vista, enquanto eu vou ensinando você.
Este versículo 13 aqui, no livro de Lucas, você lembra que eu falei para você que em todos os versículos, todos os evangelhos, melhor dizendo, todos os evangelhos eles têm detalhes que um preenche mais o outro, nada mudando o resultado final, só que um preenche o outro, né? Esta passagem aqui da tentação, aqui em Lucas, eu acho ela muito interessante, porque ela aborda todos os temas das outras, os temas das formas que ele veio ali tentando, só que ela implementa algo aqui, no versículo 13, muito interessante, que fala assim, ó, passadas todas as tentações de todas as sortes. Então quer dizer que o diabo tentou não só dessas formas que foram relatadas, o diabo tentou de várias outras maneiras ainda a Jesus. E outro detalhe, a Bíblia fala assim que ele foi embora até um momento oportuno, em outras palavras, até uma próxima oportunidade. Então, você está vendo que aqui a gente fica assim, com a pulga atrás da orelha, falando assim, ó, a hora que tiver uma outra oportunidade, o inimigo vai partir para cima de Jesus de novo, e foi assim que nós vimos, né? Você vê ele repreendendo Satanás quando estava sobre os fariseus, saduceus, você vê ele repreendendo até Satanás quando vem em forma até do próprio Pedro, né? Em forma do próprio Pedro, não, Senhor, não é hora do Senhor morrer, não. Ele fala, arreda-te, Satanás, você não cogita das coisas do céu, e sim das coisas da terra. Então, o diabo, ele foi embora ali, porque ele foi vencido pela palavra, por isso que vale a pena você já se inscrever nesse canal, porque aqui você vai se encher da palavra, para você resistir ao diabo. Ela é a nossa armadura, ela é a nossa armadura. Lá no livro de Efésios 6:10 fala da armadura de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa armadura. E você precisa dela, você necessita dela. Porque sem armadura você está desprotegido. E Jesus, com essa armadura, ele resistiu ao diabo, o diabo foi embora. Só que o diabo foi embora até um momento oportuno, até uma próxima oportunidade. Então a gente tem que estar sempre vigilante, né? A gente tem que estar sempre, em outras palavras, como diz o nordestino, cabreiro. Tem que estar cabreiro ali, sempre esperto, sempre ligado, para a gente não ser pego de surpresa aí e cair na cilada do inimigo, tá bom? Vamos lá, versículo 14. Tá todo mundo aí comigo aí? Digita aqui, ó, tô na fé, bispo. Digita aqui para me saber se você tá ligado aí mesmo aí comigo. Aí. Digita aqui, ó, tô na fé. Hoje aqui, Lucas capítulo 4, mais um livro sendo estudado. Por esses dias nós vamos retornar à leitura de Êxodo, tá? Você que está acompanhando em tempo real, nós vamos retornar à leitura de Êxodo ali. Vai ser uma bênção, tá bom? Aí nós vamos retornar, tá parado, se não me engano, nesse momento aqui em tempo real, tá parado em Êxodo 15. Nós vamos mesclando aí as leituras, aí o estudo aí, para ser uma bênção para você, tá bom? Fica ligado aí que não perca nenhum. Se você se inscrever, ativar o sininho, você não perde nenhuma leitura aí, que vai ser uma bênção. Estou vendo muitas pessoas se tornando membros do canal aí, tá bom? Que Deus abençoe você que está se tornando membro do canal, você que está dando suporte para a gente continuar trazendo conteúdos aqui pelas redes sociais, você que está se tornando membro do canal, aqui Bispo Fabrício Dias, aqui você está debaixo de oração, uma oração especial, porque você está dando esse suporte para a gente, tá bom? Você que também é um inscrito, uma inscrita, você que está na fé conosco todos os dias aí, que Deus abençoe. E você também que nos acompanha diariamente, ainda não sentiu no coração de se inscrever, seja abençoado também pelo poder de Deus, tá bom? Vamos lá, versículo 14. Jesus volta para a Galileia e principia a sua missão, né? Essa palavra ela é uma palavra diferente, né? Principia, né? A gente não vê ela muito com constância, né? Então Jesus, no poder do Espírito, esse Espírito está em letra maiúscula, é o Espírito Santo, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Jesus começou o seu ministério. Você vê que a principal missão de Jesus não era curar, não era somente trazer ali libertação. Isso aí é o bônus que eu sempre falo para você. Mas o principal intuito é ensinar. Porque não adianta nada a pessoa ser curada e ela não aprender. É a mesma coisa de você dar um peixe para a pessoa e não ensinar ela a pescar. Daqui a pouco ela vai precisar do peixe de novo. Então Jesus curava sim, ele cura, ele liberta, ele salva, ele transforma, ele prospera. Só que o principal intuito de Jesus é ensinar. E é isso que nós temos que entender. O principal de tudo aqui é o ensinamento do Evangelho.
Bom, Jesus começou a ensinar, e por causa dos ensinamentos, você vê que a Bíblia fala assim, regressou e ele ensinava nas sinagogas. Você vê que a Bíblia já não começa falando, ele curava, não. A cura é uma consequência da obediência, a cura é uma consequência do amor de Deus. Só que o principal intuito dele é ensinar. Então coloca isso no seu coração. E você aprendendo, você tomando posse das palavras dentro de você, você será muito, muito abençoado por ele. Os milagres vão acontecer naturalmente, como uma árvore produz frutos naturalmente estando plantada numa terra boa. E a palavra é essa terra boa, tá bom? Vamos lá, versículo 16. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, E abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha para você ver, o ensinamento dele, traz o quê? Leva o evangelho aos pobres, o evangelho dele proclama libertação, tira os cativos da sua escravidão, restaura as vistas, faz a pessoa enxergar, começar a ver as coisas, e põe em liberdade os oprimidos. Isso é tudo pelo quê? Pelo ensino da palavra. O ensino da palavra. Esse é o resultado que traz a palavra de Deus. Então, olha que bacana. E o versículo 20 fala assim: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele falou assim: essa escritura que vocês acabaram de ouvir, hoje ela está se cumprindo. Se cumprindo em quem? Nele, no próprio Jesus, Todos lhe davam testemunho, versículo 22, e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Perguntavam: não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter-te-se-á dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato vos afirmo, olha que interessante isso, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Ele estava ali na seu próprio povo, e ele começou a pregar isso, e o povo começou a falar: mas não é esse o filho do José? Não é esse o carpinteiro? E eles começaram a falar essas coisas para ele. Não é esse aquele que a gente viu crescendo e tudo mais? Então eles não criam, porque viram o seu processo. Aí Jesus ele solta uma profecia, ele fala assim: um profeta, ele nunca será sem honra, a não ser na sua própria terra, porque a sua própria terra, os seus próximos não vão crer como outros de fora. Ele libera essa profecia. E verdadeiramente, você vai ver que em outros relatos aqui, quando ele vai estar aqui fazendo oração, que ele vai retornar para cá, ele vai fazer alguns poucos milagres, e ainda é pela fé dele que ele vai impor as mãos sobre os enfermos. Ele vai relatar isso. Nós vamos ver isso ali no livro de João, quando chegarmos no Evangelho de João, no nosso próximo livro de leitura aqui. E ele continua dizendo assim no versículo 25: na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome sobre a terra. E nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. O que ele está falando aqui? Tinha muitas viúvas conhecidas de Elias. Muitas viúvas que Elias conhecia, conhecidas ali do profeta. Só que elas não criam e não viam ele como profeta. Então ele foi enviado a uma estrangeira e Deus mudou a sorte daquela mulher. E aquelas ali que estavam à sua volta, como ele fala, havia muitas viúvas em Israel. Mas as viúvas de Israel não viam Elias como profeta. Elas viam ele como os homens falaram aqui: não é José? Aí
Olha o Elias ali, ó, o Elias filho de fulano, olha o Elias que cresceu. Elas não viram ele como profeta, então ele ficou impossibilitado de profetizar sobre a vida delas. E quando ele chegou em Sarepta, e essa viúva era uma mulher estrangeira, o milagre aconteceu na vida dela. Isso quer dizer que não depende só do profeta, depende também da fé que é recebido a profecia. Porque senão, Jesus não estava citando isso aqui, concorda comigo? A Bíblia, ela é o nosso livro de orientações, né? E o versículo 27 fala aqui, ó, havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã Ciro. Outra situação. Os leprosos de Israel não criam no profeta Eliseu. Não cria, porque falava, ó o Eliseu ali. Ó o Eliseu que ficava arando a terra ali. Olha lá, não é o Eliseu que ficava ali cangando os bois ali, arando a terra? Olha lá, ó o Eliseu, o calvozinho lá que a gente brincava com ele lá, ó. Começou a perder o cabelo desde novinho. Olha o Eliseu ali. Não criam nele como profeta. E veio de longe, tanto que o Naamã, quando chegou, ele veio debaixo de uma promessa, né? Manda Naamã vir, eles vão saber que há profeta em Israel. Então, é muito importante a sua crença. A sua crença. O que eu estou determinando aqui para você é importante também a sua crença. É importante a forma que a gente recebe a palavra, a profecia, a oração. Não é só o profeta, não é só o homem de Deus, não é só a fé dele, é também a terra que essa fé cai para ela produzir muitos frutos, tá bom? Que bacana ensinamento, hein? Que legal. Vamos lá, versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cima do monte, né, sobre o qual estavam edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Quando eles ouviram isso, está vendo aqui? Olha o respeito que ele tinha para com quem estava pregando a palavra. Ao invés deles ouvirem, analisarem e falar, poxa, é verdade, né? Será que nós estamos cometendo esse erro, essa falha? Não, pegaram ele e levaram ele para cima do monte. Queria jogar Jesus de uma altura gigantesca. Por que eles queriam jogar Jesus de uma altura gigantesca? Porque eles não aceitaram, não viam Jesus como um profeta, como um homem de Deus, né? E ele continua aqui dizendo, versículo 30, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Um livramento que Jesus já começa a ter aqui, né? A cura de um endemoniado em Cafarnaum, versículo 31. Bispo, eu tenho desejo de comprar uma Bíblia. Se você tem desejo de comprar uma Bíblia, não comprou até agora, por quê? Por que você não comprou a sua Bíblia até agora ainda? A não ser que você não quer mesmo comprar uma Bíblia. Mas se você deseja comprar uma Bíblia e fala para você, você tem que ser sincero. Não, bispo, eu quero verdadeiramente comprar uma Bíblia. Eu tenho proporcionado para você links aqui na descrição que você vai pagar, muitas vezes, a metade do preço na loja virtual. Essas Bíblias que a gente compra ali pela loja virtual, a gente paga a metade do preço. E muitas, acredito que dependendo aí da sua localidade, o frete vai ser gratuito. Então você quer mesmo comprar uma Bíblia? É verdadeiro esse desejo ou é só uma cogitação? Se for verdadeiro esse desejo, entra no link aqui, compra uma Bíblia para você. Se você for procurar uma loja, uma livraria que você for comprar na sua cidade, muitas vezes você vai pagar 3 vezes o valor que você vai comprar por essa loja. E é a mesma Bíblia, o mesmo material. Então entra aqui na descrição, está aqui embaixo o link. Peça ajuda aí para um familiar teu, se você não tem ali a destreza, porventura, de mexer ali. Peça para alguém te ajudar aí. Compra uma Bíblia para você ter a sua Bíblia, para você me acompanhar, para você ter o prazer aí. Se você gosta de marcar assim, ó, a sua Bíblia, como eu gosto de marcar, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu gosto de marcar assim. Se você não gosta, não tem problema. Se você não gosta, você pode anotar no papel, mas é bom você ter uma Bíblia. A bispo, eu não tenho leitura. Até mesmo se você não tem leitura, é bom você ficar ali com ela ali diante de você. A bondade de Deus alcançando você, Deus pode fazer a sua leitura acontecer. Quantas vezes eu conheço um obreiro lá em Natal, quando eu estava lá, eu ministrava ali na primeira igreja que eu e a pastora fomos tomar conta ali, junto com ele, num bairro próximo ali da sede estadual. Nós fomos lá nas Quintas, né? Um bairro chamado Quintas, perto do Hospital do Câncer, ali das Quintas.
E esse obreiro, o JP, né, ele não tinha leitura. Ele falava assim, toda vez que um pastor pedia para ele ministrar, ele lia o Salmo 23, porque ele tinha gravado na cabeça. E ele foi lendo o Salmo 23, aí ele falou, poxa, estou fazendo tantas reuniões, quando não dá para o pastor vir, que ele está resolvendo alguma coisa tal, e como que eu faço? Aí ele falou assim para mim, bispo, o senhor não acredita, teve um dia que quando eu cheguei para ministrar, que eu olhei para a Bíblia, a minha vista, ela começou a entender todas as palavras, eu comecei a juntar as palavras. E quando eu fui lá tomar conta ali da igreja, ele já tinha leitura e não tinha estudado. Deus deu a direção para ele. Era um homem de muita oração, de muita fé. Então, compra uma Bíblia para você, deixa ela com você aí. É o livro sagrado, vai ser uma bênção. Agora, se você fala, não, bispo, eu já tenho uma aqui, eu não quero mesmo, amém. Mas se você quer, verdadeiramente, tá esperando o quê? O link está aqui, vai chegar na tua casa. Você gera o boletim aí da loja virtual, paga aí, ó, vai pegar um desconto gigantesco. Tem Bíblias aí que você pagaria 200, você vai pagar ali 130. Bíblias que você pagaria 130, você vai pagar 70, 60. Então dá um pulinho aqui na descrição, entra lá e vai ser bênção para você, tá bom? Então, vamos continuar aqui a nossa leitura bíblica, aqui o nosso estudo. A cura do endemoniado em Cafarnaum, né? E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam, né, da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos, né? Para nos fazer sofrer? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te, sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado ele por terra no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer nenhum mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Está vendo a autoridade que a palavra tem? Ele endemoniado ali tentou fazer Jesus se iludir, né? Porque ele começou a falar: eu sei que você é o Filho de Deus, tipo, louvando a Deus, tipo, reconhecendo Jesus como o grande Salvador, como o eterno. Ele falou: cala-te. Ele sabia que era o demônio, ele não se iludiu por palavras bonitas. Ele não se iludiu por palavras bonitas. Ele falou: não, quieta-te, sai desse homem. Ele viu que era o demônio, ele tinha a direção do Espírito Santo. Então fique ligado aí para você não ser enganado por palavras bonitas que estão chegando até você. Tome muito cuidado com isso. Tenha a direção, né? A palavra fala que um dos dons do Espírito é o discernimento de Espírito. Então procura esse dom também de discernir o Espírito, para você saber que Espírito é esse que está chegando perto de você, para você ser muito abençoado, tá bom? Versículo 38, a cura da sogra de Pedro. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Pedro. Ora, a sogra de Pedro, né, de Simão, estava enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. E chegou na casa de Pedro, né? Pedro aproveitou a oportunidade. Pedro falou: poxa, ele já está próximo aqui, vou chamar ele para ir lá na casa da minha sogra, porque minha sogra está passando ali uma luta, está com febre, vou chamar ele para orar por ela. E ele chamou, aproveitou a oportunidade. Pedro foi ali inteligente, aproveitou, agarrou a oportunidade e pediu a oração, e a oração alcançou ali a vida da sua sogra, né? Muitas outras curas. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam e ele os curava, impondo-lhe as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando, dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo, né? Jesus vai a um lugar deserto, versículo 42. Sendo dia, saiu e foi para o lugar deserto. As multidões procuravam,
e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Olha que legal, Jesus falando que para isso ele foi enviado, né? Para trazer a palavra. Ele curava, ele libertava, ele abençoava, ele multiplicava os pães. Só que o principal intuito dele era anunciar o reino de Deus, era levar o evangelho com poder, mas também com muito ensinamento. E é isso que nós estamos trazendo aqui no canal todos os dias. E aí, gostou da leitura de hoje? Gostou? Achou legal? Achou bacana? Se sim, se você ama a palavra de Deus como eu e como milhares de pessoas que estão aqui comigo, já aperta o botão inscrever-se aqui. Se você não é inscrito ainda, se inscreva e venha fazer parte dessa família. Todos os dias nós estamos aqui lendo de capa a capa a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero orar por você agora e já vou te convidar para amanhã estar aqui novamente comigo, tá bom? E se você está chegando anos depois aí, já encerramos a leitura no contexto geral, é só procurando por título aqui, o nome do livro que você quer ler e o capítulo. Lucas 1, Lucas 2, Lucas 3. Se você está chegando à frente, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3 e assim por diante. Isaías, e você vai procurar aqui, vai ler a Bíblia comigo, tá bom? Deus te abençoe a sua vida. Vamos lá orar. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida deste homem e dessa mulher em oração. Peço que o Senhor cuide dele, através do poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Alcance eles poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Que eles sejam abençoados pela palavra que tem sido ministrada aqui, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e diga glória a Deus. Escreve aqui também glória a Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, já vou indo. E amanhã aguardo você aqui, tá? Vou deixar bastante vídeos aqui na tela para você conhecer o canal, se está chegando por aqui agora. E se pode abençoar uma pessoa compartilhando, compartilha aí, tá? Ó, um beijão no seu coração, do seu bispo. Que Deus te abençoe e até amanhã.